pode usar o cubo também na aula de análise combinatória, né? Tem muita coisa que dá para você fazer com análise combinatória, algumas coisas são bem complicadas, tá? Então eu sugiro que você comece com coisas simples. Por exemplo, de quantas maneiras eu posso trocar os meios aqui da camada de cima? Só isso, tá? Não quero mexer mais nada no cubo, só quero trocar meios. De quantas maneiras eles podem estar posicionados aí? Então, primeiro eles podem estar assim resolvido, né? É um caso. Aí eu posso considerar, por exemplo, eu quero com o azul fixo, por exemplo. O que eu posso fazer? Se o azul está fixo, eu posso fazer a PLL que troca as outras três, né? Então fiz nesse sentido. Podia ter feito no outro sentido também, certo? Se eu fizer outra vez, o azul está lá fixo ainda e eu tenho mais uma que eu chamo de permutação, tá? Se eu fizer mais uma, aí volta para o estado original. Então, né? Então eu já contei o que? Com o azul fixo eu tenho duas opções aqui de troca dos outros três. Tá? Isso vai valer para todos, né? Se eu fixar o laranja, eu tenho duas opções de trocar os outros três. Se eu fixar o vermelho, eu tenho duas opções de trocar os outros três. Se eu fixar o verde, eu tenho duas opções de trocar os outros três. Então eu tenho duas opções para cada meio que fica fixo. 1, 2, 3, 4. São 8 opções aqui, certo? Mais o caso resolvido. Então eu já coloquei todas as formas de trocar três peças. Agora tem casos que todas as peças estão fora de lugar também, né? Então, ó, primeiro caso, todo mundo está no lugar. Segundo caso, só uma está no lugar. Não tem como ter duas só no lugar ou só três no lugar, tá certo? Isso contando que eu não vou fazer o que? Orientação, tá? Tô só trocando peças. Senão, ó, aqui eu tenho duas no lugar e essas aqui estão numa outra posição, tá? Não vou considerar isso. Você pode até considerar outro caso, tá bom? Tô dando um exemplo mais simples primeiro. Então aí você vai considerar o caso que é da PLLH, onde você troca os meios opostos, tá? Só tem um jeito de trocar os meios opostos. E tem a PLLZ, né? Que você troca o que? Eu troco esse azul com esse vermelho e aí consequentemente o verde troca de lugar com o laranja, tá? Assim como o azul pode trocar com o vermelho, o azul pode trocar de lugar com o laranja também, tá? Ó, essa é a outra opção também, que não tem nenhum meio certo, né? Então, da PLLZ que eu tenho dois casos, troco esse com esse, esse com esse, ou esse com esse, esse com esse, tá? Então foi o que? Um caso resolvido, o caso que troca os opostos, dois aqui que troca de lado, 4, mais os 8 quando tem um fixo, 12 opções. E a mesma coisa você pode fazer para os cantos, né? Então tem o estado original, todo mundo no lugar. Você pode fixar um canto e trocar os outros três, que sempre dá de duas maneiras. Então são 2, 4, 6, 8 casos também. Tem o caso que você troca cantos opostos também. Como é que você troca cantos opostos? Geralmente eu faço isso, eu troco os meios opostos, arrumo os meios, que aí você trocou cantos opostos, ó. Tá? E aí você pode o que? Casos que não, ó, então já foi todos no lugar, só um no lugar. E aí os casos que não tem nenhum lugar, que é quando você troca os opostos e quando você troca adjacentes. Você pode trocar esse com esse, e aí você vai trocar esse com esse, ou você pode trocar esse com esse e vai trocar esse com esse, que são mais dois casos também. Então dá 1 mais 1, 2, mas também dá 12 casos, mesma coisa, tá bom? E aí você pode fazer outras coisas aí também, ir dificultando, né, com o tempo, beleza?